Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Raul Nixon, sou coordenador do curso de Pedagogia da modalidade EAD e faço parte do Núcleo de Educação à Distância da faculdade. Nós costumamos dizer que aqui no nosso EAD é uma construção feita por todos. Por quê? Pela acessibilidade que nós temos, que nós damos aos nossos alunos. Então os nossos alunos eles sejam muito bem-vindos e sempre que tiver necessidade nos procure para que a gente faça essa construção em conjunto. Os cursos EAD, a modalidade à distância, ele não é uma novidade tão grande assim. Tá? A história conta que há muito tempo a gente busca mecanismos de transmitir ou de discutir um determinado assunto, né? E a modalidade que a gente vai trabalhar com vocês ao longo desse curso só muda a ferramenta, que é a ferramenta de uma maior interação, né? Que são os sistemas ligados à informática, ao computador, tá? Há sistemas que a comunicação ela se torna um pouco mais interativa. E o que a gente tem que aprender bastante, que tem que discutir bastante, são as questões das ferramentas que a gente vai estar utilizando ao longo do nosso curso. Durante os vídeos nós iremos abordar esses pontos. O ingresso do aluno aos cursos de EAD, os tutores online e presencial, as ferramentas de interação e avaliação na forma de avaliações, fóruns, provas presenciais, atividades presenciais, o cálculo da média, os estágios das turmas em EAD, como é que funciona a dinâmica do semestre, planilha de programação e acesso ao ambiente virtual de aprendizagem. Para os nossos alunos que estão fazendo o curso totalmente à distância, é importante a gente entender como é que é o ingresso do aluno ao curso, o que é que são essas atividades que a gente vai desenvolver online, os estágios das turmas em EAD, como é que funciona o nosso semestre e o acesso ao ambiente virtual de aprendizagem. Ingresso do aluno ao curso. O ingresso ao curso EAD, ele deve se dar através da prova de vestibular, tá? O aluno totalmente online, ele poderá fazer a prova no sistema. O aluno que tem um polo de apoio mais próximo a ele pode fazer essa prova também presencial, certo? Nós podemos utilizar a nota do Enem a partir de 400 pontos, ou o aluno graduado trazendo a sua documentação de graduação da outra instituição. Devo lembrar aqui que no caso das provas presenciais, ao vestibular presencial, esse material deverá ser recolhido pela instituição parceira. Quem é o parceiro? A coordenação onde a prova foi aplicada. Deve ser passada uma lista de presença com aquele grupo de alunos que foi submetido ao vestibular, certo? E a prova e o cartão resposta deverá ser recolhido. Lembrando que a folha de redação que será corrigida é a folha oficial de apresentação da prova de redação. Nessa prova haverá uma folha de rascunho e uma folha oficial de apresentação de correção. O aluno ele deverá preencher a folha de correção, tá? Lembrando que a folha de rascunho é optativo o seu uso ou não. Após feito o vestibular, ou após escolhido a documentação dos alunos, podemos fazer a matrícula desse aluno. Esse aluno ele é inserido no ambiente de gestão, é o Cérebrum Gestão, onde a coordenação local ele vai fazer toda a inserção desse aluno e a inclusão dos documentos deles que foram digitalizados anteriormente. Então recebe o documento dos alunos, digitaliza em PDF, e esse documento ele deve ser colocado no ambiente de gestão, que é esse ambiente que a gente vai passar depois para os nossos parceiros, certo? Ao aluno EAD, totalmente EAD, o aluno ele deve procurar o polo para fazer a entrega do seu documento, da sua documentação, certo? A documentação padrão, CPF, identidade, comprovante de endereço. Ele deve indicar qual polo mais próximo a ele, porque é importante saber desse polo, pois é onde ele vai fazer a atividade presencial, tá? E após isso é gerado um número de matrícula e o aluno está apto a utilizar o nosso ambiente virtual de aprendizagem. A escolha do nosso modelo de EAD,
ele se dá por alguns motivos que vamos citar agora. A flexibilidade do curso, certo? A flexibilidade do tempo, o aluno ele escolhe os momentos mais adequados para ele, para realizar as atividades. É um modelo inclusivo, a qualidade dele não deixa nada a desejar em relação aos cursos presenciais. Motivos como a economia de tempo e a disponibilidade que o aluno tem para fazer o seu curso agora de graduação, e além de desenvolver habilidades específicas como o uso da internet, a edição de textos, a pesquisa, e tão importante também o reconhecimento pelo Ministério da Educação. A gente vê que o nosso modelo é um modelo que já foi avaliado pelo MEC, pelo Ministério da Educação, e é um modelo de grande sucesso, e vocês todos estão muito convidados. Nossas ações pedagógicas, elas são baseadas num tripé de ações. GED, Grupo de Estudo Dirigido. O que é que significa? São encontros de turmas que vão acontecer num polo de ensino credenciado, onde o aluno ele vai discutir com tutores presenciais os conteúdos que serão abordados no material dele. As atividades online, que são as avaliações parciais, os fóruns e o exame final. A avaliação presencial é uma prova que vai acontecer no final do semestre, no polo credenciado, ok? Então é importante que seja feito assim. O grupo de estudo, ele envolve toda a questão de tutoria presencial, mas a avaliação presencial, que é uma obrigação do aluno estar fazendo no polo de ensino, ok? É importante lembrar que os grupos de estudo dirigido não são aulas e nem podem ser chamadas assim, e que os professores que vão conduzir esses grupos de estudos, eles também não podem ser denominados de professores, eles são tutores, tá? Grupo de estudo orientados por um profissional de ensino superior, um tutor, que vai conduzir as atividades que façam que os alunos se permitam a investigar mais o material, a despertar sua curiosidade pela pesquisa e que consigam desenvolver com muita habilidade os fóruns que estão sendo propostos no sistema, bem como resolver as atividades, as avaliações, as questões que serão lançadas nas avaliações, ok? Além dessa rotina pedagógica, a gente deve lembrar o seguinte: o tutor ele pode utilizar o seu momento pedagógico, o seu espaço pedagógico, da forma que ele quiser. Porém, ele não poderá utilizar esse momento como uma forma de avaliação do aluno. Portanto, presença ou lista de chamada não deve ser uma prática da atividade. Ele não pode desenvolver atividades de avaliação como seminários. Ele até pode fazer o seminário. Ele não pode colocar o seminário ou outra prática pedagógica como uma ferramenta de avaliação do aluno. O tutor presencial, ele poderá utilizar o seu tempo pedagógico, o seu espaço pedagógico, durante os grupos de estudo, da forma que ele quiser. Ele pode utilizar estratégias como exposição de aula, como apresentação de atividades, como discussão, simulação de uma atividade avaliativa, né, respostas de questionários, mas nenhuma atividade dessa ela poderá ser utilizada como critério avaliativo do sistema, já que o curso de EAD, toda a sistemática de avaliação é colocada no próprio aula, no próprio ambiente virtual de aprendizagem. E pensando assim, por que o aluno ele teria tanto interesse de participar de um momento no qual ele não tem uma avaliação definida ou não terá uma avaliação nenhuma, tá? Nesses grupos de estudo? O grupo de estudo ele deve ser utilizado como uma ferramenta pedagógica de interação com os alunos e não como uma forma de avaliação. O aluno ele deve procurar esses grupos de estudos que devem acontecer no polo como uma forma de se apropriar daqueles conhecimentos, se apropriar daqueles conteúdos, se apropriar da discussão que faz a disciplina dele. Essa interação que acontece nos grupos de estudo, o tutor ele deve preparar o material com antecedência, ele deve conhecer toda a apostila, todos os fóruns e pode até conhecer a prova que vai ser aplicada. Porém, é importante que não haja
nenhum tipo de vazamento dessas questões. A quebra do sigilo da questão, da confiança dessa questão, pode acarretar na anulação da prova. Então o tutor ele pode ter o conhecimento desse material, esse material é disponibilizado para os coordenadores, para os diretores de polo, mas o cuidado com esse material de vazamento dele é muito importante para manter a confidencialidade desse momento de avaliação tão importante. Os tutores presenciais, eles são muito importantes para o nosso EAD. Eles fazem parte de um processo de interação muito grande com os nossos alunos e de aproximação com eles. É importante que a escolha desse tutor seja feita de forma muito equilibrada, de forma muito profissional, onde esse tutor ele entenda que ele faz parte de um processo sistemático de ensino-aprendizagem, que ele é a pessoa que representa a instituição dentro desse momento tão importante para o aluno, que é o contato com o professor, com os conteúdos que vão ser abordados posteriormente no sistema de ensino, na avaliação, no ambiente virtual de aprendizagem. Então esses tutores, eles devem ser treinados e discutido com eles todo o processo de avaliação e toda a sistemática e a apresentação do material didático. Mas afinal, qual o papel do tutor presencial? O tutor presencial, esse elemento ativo nesse processo de ensino-aprendizagem, ele deve intermediar e interpretar os conteúdos que foram produzidos por um professor conteudista. A equipe de professores da FMB produzirá todo o material que deverá ser utilizado pelo tutor presencial. O tutor conteudista elabora as estratégias e o tutor presencial executa parte dessas estratégias. É por isso que é importante essa parceria saudável entre o tutor presencial e o tutor conteudista. E o EAD é ou não um sistema de ensino? O que é que a gente pode falar sobre isso? O que é que você acha? O EAD é um sistema de ensino? Pessoal, para ser um sistema de ensino, é importante a gente entender que existem insumos educacionais que são produzidos, material didático que é produzido, provas que são produzidas, avaliações que são elaboradas, insumos administrativos, jurídicos, financeiros, equipe de marketing. Então, se possui todas essas características voltado a um modelo, a um padrão, a gente pode dizer sim que o EAD é um sistema de ensino e que a FMB EAD é sim um sistema de ensino. Então, o tutor presencial, ele entende que ele faz parte desse modelo de execução do trabalho e que ele deverá seguir toda a rotina elaborada e pensada pelos tutores, os tutores institucionais, os tutores conteudistas da faculdade. Sistema de avaliação do EAD da FMB. Iremos destacar aqui as atividades online e as atividades presenciais. As atividades online são todas aquelas atividades que são disponíveis e realizadas no AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Quais são elas? AV1 e AV2, como você pode ver aqui, tá? São duas avaliações para cada disciplina, podendo elas ocorrer com 8 a 12 questões, sendo realizada ao longo da disciplina. A gente colocou aqui ao final de cada GED, porque a gente vai fazer uma distribuição de grupos de estudos, e é interessante que logo após o grupo de estudo, aqueles alunos que participarem de grupos de estudo, eles poderão na semana seguinte fazer a sua atividade. Isso vai depender do calendário que for criado pelo parceiro, pela instituição parceira, pela coordenação local, ok? Os fóruns, que são atividades de discussão, de elaboração de textos, e o exame final, que ocorrerá no final do curso, no final do semestre, quando o aluno ele vai fazer a sua complementação de nota. Lembro que as AV, AV1 e AV2, são 7 pontos cada uma, e os 2 fóruns, cada fórum com 3 pontos, totalizando 10 pontos para cada bloco avaliativo. Os nossos fóruns, eles são ferramentas de importante interação coletiva em relação a um determinado tema que o professor conteudista ele elaborou e que deverá ser
executado por nossos alunos. O fórum ele é disponibilizado na plataforma de ensino, onde o aluno ele vai fazer a discussão de uma determinada temática, elaborando um texto dissertativo, no qual ele vai expor as suas ideias e vai defender o seu pensamento, trazendo informações, no qual, posteriormente, o professor online, o tutor online, ele irá fazer uma avaliação do que foi produzido. Nossos fóruns eles são elaborados por professores conteudistas, são os nossos tutores online. Eles criarão, dentro do ambiente virtual de aprendizagem, temas que deverão ser discutidos por nossos alunos, através de uma exposição de um texto dissertativo, como já tinha sido colocado. São 2 fóruns para cada disciplina, e cada fórum possibilitando a 3 pontos por cada fórum defendido. O primeiro fórum ele deverá ser somado com a primeira avaliação, com a AV1. O segundo fórum deverá ser somado com a segunda avaliação, a AV2. A correção dos nossos fóruns ele segue os seguintes pontos. Os aspectos gerais do texto, onde o aluno ele deve ter a preocupação em desenvolver um bom texto, utilizar de forma culta a língua portuguesa, tá? Ele deve argumentar com muita clareza e com raciocínio as ideias e a estrutura do texto, que deverá ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Os fóruns, eles valem de 0 a 3 pontos. 3 pontos, a nota máxima que cada fórum poderá alcançar, significa uma excelência do texto que foi produzido. O aluno atendeu todos os critérios que nós colocamos no slide anterior. 2, a nota 2 representa que ele atendeu de forma moderada, mas não conseguiu atender todos os critérios. A nota 1 significa que ele atendeu de forma regular, mas ainda tem que melhorar bastante. E o 0 significa que ele não fez o fórum, ou que houve uma incompreensão do que foi pedido, ele não conseguiu desenvolver o material, ou ainda ele copiou da internet. Então esse tipo de ação, que a gente não deve incentivar de forma alguma, ele não poderá ser pontuado, e o aluno ele ficará com nota 0 caso isso aconteça. A AVI, a avaliação interdisciplinar, é uma avaliação presencial que deverá acontecer em uma data pré-determinada, pré-definida, e no polo de ensino. O aluno ele deverá se dirigir até o polo para realizar essa atividade. É uma prova composta por 20 questões objetivas, algumas delas, um percentual de 30%, poderão ser retiradas das AVs, da AV1 e AV2 que ele fez ao longo do semestre, certo? E a AVI é uma coletânea de todos os conteúdos que o aluno estudou naquele semestre. Portanto, só será realizada no final de cada semestre. E é uma componente importantíssima para a composição da média parcial e da nota final do aluno. Como funciona o nosso semestre? Dinâmica do semestre. Nosso semestre, devemos lembrar que ele não deverá exceder 6 meses, né? Semestralidade, ele deverá acontecer ao longo de 6 meses. Porém, nos 5 primeiros meses, nós teremos desenvolvido aqui todas as disciplinas, as AVs, os fóruns e naquelas turmas que possuem grupos de estudo, os grupos de estudo, certo? Primeiro mês, uma disciplina, segundo mês, outra disciplina e assim por diante. Mas tem um caso interessante. No caso de semestres que eu possuo mais de 5 disciplinas, eu não vou ter mais de 5 meses para desenvolver todas as disciplinas. Nós teremos que adequar os 5 meses para todas as disciplinas do semestre. Porque nesse 6º mês, ele é um mês onde nós teremos a avaliação interdisciplinar, é calculada a média parcial do aluno. Caso o aluno ele consiga obter a média 6 no cálculo da média parcial, aí vamos destacar aqui a fórmula, né? Média parcial, MP1, média parcial 1,
mais MP2, média parcial 2, 2 vezes a AVI dividido por 4. Caso o aluno ele consiga a média parcial maior ou igual a 6, ele está automaticamente aprovado. Tá? Para isso acontecer, é necessário que o somatório dessas notas, tá certo? MP1, MP2, 2 vezes a AVI, eu tenho 24 pontos. Dividido por 4, nota 6, o aluno está automaticamente aprovado. Caso o aluno não consiga essa aprovação, com a média maior ou igual a 6, e não sendo uma média inferior a 4, o aluno poderá fazer o exame final. Só faz o exame final aquele aluno que obtiver nota maior ou igual a 4, certo? Ou menor do que 6. Maior ou igual a 6, ele está automaticamente aprovado. Caso ele não consiga, ele vai fazer o exame final somente daquela disciplina que ele não conseguiu obter os 24 pontos ou a média 6, né, de acordo com a forma da média parcial. Lembrando que a MP1, na verdade, nada mais é do que o somatório da AV1 com o fórum 1. MP2, o somatório da AV2 com o fórum 2. E no sexto semestre, após a AVI, o cálculo da média parcial e o exame final, nós teremos também, né, a rematrícula. Então ele é um mês muito corrido, é um mês onde a gente vai estar concluindo o semestre através do cálculo das médias parciais ou finais, e também onde haverá a rematrícula, onde o aluno deverá procurar o polo para assinar o contrato do semestre seguinte que ele irá cursar conosco. Tá? E também, caso haja necessidade, ele deverá procurar a coordenação para fazer a recuperação de alguma disciplina, caso venha a perder disciplina ao longo do semestre. Então essa recuperação ela poderá ser feita no semestre seguinte. Planilha de programação. O que é que vem a ser a planilha de programação? No início de cada semestre, todo o material didático, apostilas, vídeo, fórum, provas, exames finais, AVI, todo esse calendário, ele deve ser previamente programado, deverá ser previamente planejado para que o nosso aluno ele tenha conhecimento e tenha acesso a essa informação. Para isso nós criamos uma planilha de programação. Essa planilha de programação, que a gente chama de relatório de programação, ele traz algumas informações que são colocadas pela coordenação parceira, pela instituição parceira e feita aqui em nossa instituição. O nosso coordenador parceiro, nossa instituição parceira, ele preenche um formulário indicando o decorrer das disciplinas, o decorrer do semestre, dentro daqueles 5 meses que nós falamos anteriormente. Tá ok? Ele deve indicar nessa planilha, por exemplo, quando começa o semestre, quando termina o semestre. Ele deve indicar qual é a data da AVI, tá? Qual o período que vai ser executado o exame final, qual o período que deve ser executado a rematrícula do aluno. E a programação de provas e fóruns é feita dentro dessa planilha, nesse campo, onde o parceiro ele indica as datas dos grupos de estudo, certo? Grupo de estudo para aquelas turmas que terão, né, o formato semipresencial, onde o professor presencial, o tutor presencial, ele vai ter aquela condução da turma. Então a gente planeja essas datas também para cada disciplina. A gente informa também as datas e os períodos onde os fóruns serão liberados para os alunos. Lembrando que os fóruns eles são liberados de 20 a 30 dias, o período que o grupo de estudo está sendo realizado, que está dentro daquele nosso planejamento. Ok? É importante que esses fóruns sejam bem planejados, porque o aluno ele não poderá reabrir fórum. Após o fechamento do fórum, o aluno ele não terá direito a fazer uma segunda chamada de fórum, certo? No caso das APs, eu peço correção aqui, que na verdade é AV, tá? Essa AV ela fica liberada durante 48 horas, onde a coordenação local ela vai nos indicar, tá, o tempo onde cada atividade
avaliativa no sistema, ela fica liberada, ok? Então, esse plano de liberação de provas, liberação de fórum, ela deve ser feita no começo do semestre e apresentada ao aluno. Acesso ao nosso sistema, ao nosso ambiente virtual de aprendizagem. É interessante que o aluno conheça o nosso ambiente virtual de aprendizagem, é interessante que ele entre pelo site da instituição, da faculdade, da FMB. Então o acesso é www.faculdadefmb.edu.br. Ele vai lá na opção cursos à distância e no curso à distância tem uma portal AVA graduação, onde ele vai ter esse link, onde ele vai acessar e entrar através do seu número de matrícula. A identificação é o número de matrícula, a senha, nós liberamos logo no ato da matrícula uma senha provisória. Essa senha provisória ela deve ser trocada. A partir do primeiro acesso, essa senha só tem a validade de 7 dias. Após os 7 dias ela trava o sistema. Então logo no primeiro acesso a gente pede que o aluno ele mude essa senha para uma senha que seja de fácil lembrança dele e que vai acompanhá-lo até o final do curso. E aqui podemos ver como é ambientado o nosso AVA. Nós teremos aqui várias opções de navegação, lembrando que meus cursos são as disciplinas, tá? Então quando se fala de curso, eu estou falando de disciplina. O aluno ele vai encontrar aqui na coluna da direita as disciplinas que ele está fazendo naquele semestre, ou então as disciplinas que se acumulou ao longo do curso dele, e ao clicar nessa disciplina ele abre toda a situação de navegação daquela disciplina, onde ele vai encontrar as provas, os fóruns, onde ele vai encontrar o material didático, manuais e etc. Devo lembrar o seguinte, que aqui nós estamos falando de ambiente virtual de aprendizagem. Existe um outro ambiente que é tanto utilizado pela coordenação local como o aluno, que é o Cérebro Gestão, que é um ambiente de secretaria. O que a secretaria faz? A documentação, boletos, verificação de histórico, esse tipo de atividade que a secretaria faz. Então existe um ambiente de gestão, que é o de secretaria, e o ambiente de interação educacional, que é o nosso AVA, que é esse ambiente que a gente está vendo aqui ao fundo da tela. Nessa página a gente pode observar tudo que o aluno vai encontrar em relação ao ambiente de navegação educacional. Um calendário, certo? O material que dispõe, apostila, manuais, a prova, fórum, leitura complementar, dicas de filmes, vídeos interativos, vídeos educacionais. Então tudo que ele pode encontrar relacionado à sua disciplina ele vai encontrar nessa página aqui. Nessa página a gente vai observar como funciona o fórum. O fórum ele é uma atividade avaliativa, como nós já falamos. O aluno ele vai clicar no tópico do fórum e ao entrar no fórum vai abrir para ele uma janela onde vai ser colocado o que o fórum deseja dele. Ele clica na opção responder e digita na página seguinte, numa caixa de texto, toda a sua argumentação. Ele pode fazer isso no editor de texto, tá? Inicialmente, e depois copiar desse editor de texto para cá. Os nossos tutores eles terão até 15 dias após o fechamento do período do fórum para fazer a correção desse material, né? Onde a nota será atribuída de 0 a 3. Para facilitar algumas dúvidas que possam surgir no decorrer do uso do material que a gente vai encontrar no AVA, nós criamos esses vídeos, certo? Que vocês depois podem copiar e colar aí no YouTube, que vão explicar passo a passo como é que funciona o nosso ambiente virtual de aprendizagem, certo? No primeiro vídeo, o acesso. O segundo vídeo, como é que ele pode mudar o perfil. O terceiro vídeo, mostrando como é que ele vai estudar no AVA, baixar material, como ele faz a prova, como é que ele faz os fóruns, e no último vídeo, como é que ele pode verificar a nota. Fizemos uma seleção
nessa parte do vídeo, falando um pouquinho de alguns equívocos, algumas palavras, algumas coisas que nós não podemos fazer durante o EAD. E é uma orientação que a gente deve passar para todos os nossos tutores presenciais, desses nossos parceiros que vão estar trabalhando conosco. É importante que o nosso material didático ele seja defendido, né? Que o material, se caso apareça alguma coisa que o tutor discorde, ele não deve utilizar de forma alguma de uma crítica dentro de um momento com o aluno. Ele deve nos procurar para que nós possamos avaliar junto com os nossos tutores elaboradores, certos conteudistas, e a gente faça um acompanhamento mais preciso disso, né? Então, comentários paralelos, eles não são edificantes. Então, é importante que a gente tenha muito cuidado com essa fala. Comparar o nosso EAD, o nosso sistema de ensino, com o de outra instituição, né? Então, é um erro que não deve ser cometido. Detectar uma falha no material e potencializar aquela falha, né? Transformar a falha maior do que ela realmente é. Não estudar o material antes dos encontros. Ele chegar no dia do encontro despreparado com o material que vai ser utilizado. Tá? Evitar frases como, se eu tivesse feito material, se eu tivesse feito aquilo. Não, ele tem que seguir o material. Não cumprir o horário de estudos, dos grupos de estudos. Então, nós sabemos que é um tempo corrido, é um tempo muito sacrificante para o aluno, que ele vai ter que deslocar o polo para fazer os grupos de estudo e não fazer jus àquele momento. Então, ele utilizar da melhor forma possível todo o tempo pedagógico que foi planejado para isso. É importante que ele busque conhecer o material avaliativo. Ele conhecendo o material, não liberando antes do tempo, mas conhecer esse material é importante porque ele pode criar as rotinas dentro da sua prática pedagógica que contemple o que vai ser abordado. Separamos também algumas ações que os nossos tutores apresentam e a gente acredita que isso acaba sendo uma ação muito positiva. A questão da motivação, apresentar aos nossos alunos o porquê do curso, o que causa de positiva ter um curso dele, né? Criar no imaginário coletivo, na ideia coletiva, no pensamento coletivo, né, as formas positivas que aquele estudo está trazendo a ele. O tutor presencial, ele deve ser um facilitador, é aquele que ajuda a compreensão, é aquele que traz à luz, a clareza, aqueles conteúdos ou aquelas interpretações que talvez o aluno tivesse dificuldade na hora de estar sozinho fazendo o seu estudo domiciliar. O tutor é um encantador, é aquele que traz toda uma questão de envolvimento com os conteúdos, traz a paixão do conhecimento aos nossos alunos. Bom, e o curso EAD, ele também possui um estágio supervisionado. Tá? O estágio supervisionado é um pré-requisito importante para a formação profissional dos nossos alunos da Faculdade de Marxista e Baturité. Nós dividimos o estágio supervisionado em algumas ações. Que ações são essas? A primeira ação é a inscrição no estágio. A segunda ação, a segunda etapa, são os convênios. Terceiro, o acompanhamento e o quarto, relatório de estágio. Nesse momento, a coordenação local ela deve se fazer muito presente, porque boa parte desse material é compilado e organizado pelos coordenadores locais. Primeira etapa, a inscrição. É feita uma listagem de alunos, essa listagem ela é disponível pelo Cérebro Gestão, pelo Cérebro que mostra a secretaria, né, pelo ambiente de secretaria. O setor de estágio libera uma carta de apresentação, certo? Que vai ser disponível no ambiente do aluno, certo? E o aluno ele pode baixar o manual de estágio, que encontra-se lá no AVA. O segundo momento do estágio é o convênio. Após a leitura do AVA, o segundo momento
é o convênio. Após a aceitação, certo? O segundo momento é o convênio, onde 2 documentos permeiam esse momento: a declaração de aceite, a declaração de aceitação, o termo de contrato de estágio, que são documentos que os alunos poderão tirar do AVA, apresentar nos seus locais de estágio e, posteriormente, com esse material preenchido, o coordenador ele digitaliza e envia por e-mail ao Núcleo de Educação à Distância, onde nós teremos uma pessoa responsável para coletar toda essa documentação de estágio. Com o estágio já conveniado, nós teremos mais 2 documentos que serão baixados do ambiente virtual de aprendizagem e operacionalizado por nossos alunos, que é a ficha de acompanhamento e a ficha de avaliação, que tanto o aluno quanto o tutor que vai acompanhá-lo no estágio, ou a direção, ou a pessoa responsável do estágio na instituição onde está sendo realizado o estágio, irão preencher. Lembrando que esses documentos, eles no final devem ser recolhidos, a coordenação local digitaliza esse material e envia para o núcleo de estágio aqui da FMB. Acompanhamento, importante. Todo material ele deve ser escaneado e enviado para o núcleo de estágio. Existe o tutor que vai acompanhar, orientar os alunos no campo de estágio, mas a coordenação é que faz esse elo, tá, do estágio com o núcleo de estágio da FMB. No final do estágio, o aluno ele deve apresentar, juntamente com toda a avaliação, com todo o material que foi produzido, uma primeira versão para o tutor que está acompanhando e, após a aprovação, digitalizado tudo isso em um único material enviado na forma, junto com o relatório. Esse relatório está no manual de estágio, o modelo que ele vai ser aplicado, deverá ser enviado para o núcleo de estágio e, finalmente, a gente compor a nota de estágio do nosso aluno. Lembrando que todo esse material ele está disponível no manual de estágio que posteriormente vocês deverão receber. Bom, pessoal, finalizo a nossa apresentação, esse vídeo aqui, com a frase de Saint-Exupéry, que diz o seguinte: preparar o futuro significa fundamentar o presente. Então a ação educacional ela precisa dessa fundamentação para uma operação futura. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo e ficamos à disposição aqui para tirar qualquer dúvida. Até a próxima e vamos em frente.